Ué. Rodolfo, tá me ouvindo bem aí? Opa, boa noite. Opa, boa noite, Wallace. Beleza? Olha, aqui a cadeira é reticulado? Pode ser ou quadriculado ou reticulado. Melhor é o reticulado? Ou é a mesma coisa? Ó, o reticulado tem uma facilidade, ô Wallace, porque ele não é quadradinho, Ah, aquelas divisões, né? Então ela tem um ângulo, aquele ângulo ali às vezes te ajuda, sabe? é, dá pra ter uma Mas visão melhor, né? facilita. Mas o quadriculado também dá para fazer do mesmo jeito. Beleza. É o que Como pra vocês essa acharem semana mais. aí? É o que Sua vocês aula vai ser acharem. só terça. Sua aula vai ser terça-feira agora? Toda Não, vai ser. terça-feira? Não, vai ser sexta mesmo, o Wallace. Só essa semana que a gente trocou, Beleza, então. tá? Mas é o que vocês acharem mais fácil e mais barato, pode ser o reticulado ou o quadriculado, Beleza. tá? Semana que vem os horários voltam ao normal. Quarta, mecânica e resistência, né? Na quinta, empreendedorismo e na sexta, desenho. Beleza. Beleza? Beleza. Esperar uns minutinhos aqui, ver se o restante do pessoal já entra também, né? O Rodolfo, eu não sei se ele tá ouvindo a gente, rapaz. Ele não deu um joinha ainda, não. Ah, já deu, beleza. Já deu joinha aí. Como é que estão as coisas aí, Wallace? Bom demais, graças a Deus. O que você... Tudo bem, senhor. Tá na batalha aí. Saúde, torcendo para essa pandemia passar rápido, né? Deus quiser, né? Rapaz. Enquanto o pessoal não vai entrando aí, Wallace, eu vou compartilhar o material com vocês aqui então, que vocês já ficam tendo ele, tá? Deixa eu postar ele aqui. 15 de julho já, rapaz.
Ó, já mandei o material aí, Wallace. Dá uma olhadinha nele aí, por favor. Se chegou. Beleza, chegou aqui. Chegou? Beleza. Então, o que acontece? Esse material, nós vamos somando ele. Então, assim, eu estou somando a aula passada com a de hoje. Então, assim, no finalzinho, vocês vão ter uma apostila, tá? Então, ele vai... Beleza, eu fiz um grupo de cada matéria aqui, tô salvando isso E... tudo. Ah, joia, legal. Chegou aí também, Rodolfo, material? Beleza. Só ver um negócio aqui. Beleza. Você tá com o exercício da última aula, ou Wallace? Você e o Rodolfo? Tô não, viu, Ar? Tá não? Tô não. Deixa eu mandar ele aí também, que é importante. Vou pegar aqui. Beleza. Beleza. Deixa eu mandar ele aí de novo também. Chegou aí, Wallace? Chegou. Tá, vamos abrir ele aí. Deixa eu ver se o Rodolfo também já recebeu ele aí. Beleza. Então, Wallace e Rodolfo, até a turma chegar, o objetivo hoje era a gente resolver o segundo Segundo exercício. exercício. Ô, João, boa Ô, noite. João, boa noite. Boa noite. Boa noite. Ô, João, eu acabei de mandar aí no WhatsApp agora o exercício da aula passada e a matéria que nós vamos ver hoje, junto com a matéria que a gente viu nas últimas semanas, tá? Que é Beleza. concentração de tensões em compressão e tração. Hoje, qual que era o objetivo da aula, pessoal? É a gente continuar vendo concentração de tensão, só que agora em flexão. Então, nas últimas aulas, a gente viu concentração de tensão nos corpos por solicitação a tração, são os esforços solicitantes de tração e compressão. Então, hoje, basicamente, a gente vai ver em flexão, tá? Aí, esse material que eu compartilhei agora há pouco, deixa eu abrir aqui que a gente fala ele junto. Vocês conseguem abrir aí o material que fala dos exercícios? Tá com a data de 8/7.
Tá assim, calcular a tensão máxima produzida no entalhe. É o primeiro exercício. Conseguiram abrir? Consegui. Conseguiu ver também, Wallace? Wallace, Você Rodolfo? falou que você mandou. Você falou que você mandou no grupo agora? Isso. Tem Vou abrir dois, lá. dois materiais que eu mandei. Um é da matéria E o do e o outro, exercício? e o outro são dois exercícios. Do Sendo que o exercício que você quer primeiro que abre? exercício... Isso, o exercício. Beleza. O exercício, o primeiro deles é calcular a tensão máxima produzida no entalhe. Conseguiram abrir? Abriu, Wallace e João Vitor e Rodolfo? Conseguiram abrir? Abri. Abriu? Conseguiu, João? Consegui. Rodolfo também conseguiu? Rodolfo deu joinha aí, eu não vi. Deu? Bom, então vamos lá. Então aqui o primeiro exercício, tá aqui, calcular a tensão máxima, certo? Esse exercício nós resolvemos ele na última aula. Então eu coloquei aqui um passo a passo, né? Primeiro nós vamos calcular a tensão média nesse corpo. E o que a gente está falando aqui de entalhe? Esse furo, tá? Toda vez que tiver num corpo, isso aqui é uma chapa, tá vendo? Uma chapa e com um furo no meio. Então toda vez que tiver um furo ou um rebaixo, nós vamos chamar de entalhe. Quando a gente for calcular a concentração de tensão num corpo. Então aqui é a segunda etapa, né? Nós vamos calcular a tensão média. A primeira etapa, na verdade, eu preciso calcular a tensão média. Só que para eu calcular a tensão média, eu preciso da área. Então eu coloquei aqui embaixo uma fórmula para calcular a área, certo? Quando eu achar essa área, eu vou jogar na fórmula de tensão média, que vai ser força sobre a área. Aí a terceira etapa, é o mesmo exercício, é encontrar o coeficiente de concentração de tensão, que isso aqui é uma variável, né? Esse KT. Toda vez que vocês verem esse KT, ele significa concentração de tensão, ou coeficiente de concentração de tensão. Então eu coloquei aqui como é que a gente acha ele, né? A fórmula é D sobre o W. Depois nós vamos voltar lá nos gráficos, nós vamos precisar daqueles gráficos, tá? Aí eu vou mandar também o resolvido para vocês usarem como referência. Aí a quarta etapa, eu preciso calcular a tensão média na extremidade do entalhe. E a tensão máxima vai ser o coeficiente de concentração de tensão vezes a tensão média. O resultado dessa multiplicação é a minha tensão máxima no corpo. O que está falando aqui o Wallace e Rodolfo e João? Esse corpo, eu estou fazendo que tipo de solicitação eu estou fazendo aqui nesse corpo? Que tipo de esforço que ele está sofrendo aqui? Tração? Tração. Então, eu tenho uma força puxando para a direita e uma força puxando para a esquerda. Então, Alex, o que nós estamos estudando agora nessa disciplina? Desde a semana... Começamos na semana retrasada. O que nós estamos estudando? Nós estamos estudando o seguinte: quando eu faço um esforço de tração ou de compressão no corpo, até agora nós calculamos o esforço e as tensões externamente ao material, não é isso?
Vocês lembram lá das forças que se anulavam? Então, a gente estava calculando os esforços das tensões de tração, de compressão ou de flexão, mas externamente ao material. Agora, a gente está entrando já num processo que a gente está calculando quando eu aplico o esforço aqui de tração, ou de compressão, ou de flexão num corpo, o que está acontecendo internamente aqui nesse material? Porque imagina, deixa eu pegar aqui, vamos pensar. Imagina um saco de cimento, né? Você já viram o saco de cimento quando você pega ele, põe em pé e vai batendo? O que acontece dentro do saco de cimento? Quem já fez isso, ou quem aqui já Que eu encheu mais fiz laje? na vida. Hã? Que você mais fez na Que eu vida? mais fiz na vida. Bater saco de cimento no chão? É, ué. Então, quando você está batendo o saco de cimento ali no chão, o que acontece com o cimento lá dentro, Wallace? Aí eu já não sei te falar, não. Alguma coisa tem que vai rasgar o saco, né? Mas eu falo assim, você percebe que o cimento vai juntando, juntando e vai virando tipo uma pedra? Certo. Mas no caso, você vai levantar ele, vai separar, né? Isso, mas quando você está batendo ele no chão, você bate, você pega ele, está todo separado no alto. Aham. Aí você pega e bate ele no chão devagarzinho, o cimento vai assentando, não vai? É, É como se ele fosse compactando. é Isso isso é mesmo. lógico assim, é dando umas pancadinhas, não é jogar ele, né? Então o cimento ali dentro ele vai compactando. O que está acontecendo ali? É como se tivesse uma concentração de força dentro dos grãos do cimento. Então ele vai concentrando energia. Quando ele vai concentrando energia, ele vai compactando, ele vai ficando mais duro. A mesma coisa é que acontece com o material. Por exemplo, você vai puxando ele para cá e puxa ele para cá. Aqui dentro, ele está sofrendo os esforços. Só que esse esforço que está fazendo nessa peça aqui, Wallace, o que vai acontecer? O material vai tender a romper, não é isso? Romper. É. Romper. Aí imagina o seguinte, que para eu não romper esse material, o material tem uma resistência, né? Então, essa resistência, ela vai segurando, vai segurando. Imagina ali vocês, uma queda de braço, por exemplo, né? Você pega lá e vai fazer assim, vamos fazer uma queda de braço aqui com um amigo mais forte. Você pega o braço e trava, não é isso? E seu amigo vai fazendo força, fazendo força, fazendo força, até que chega uma hora que a gente fala assim, eu não dou conta mais. Aí você solta o braço. Enquanto você está com o braço travado, é o seu limite de resistência, é o seu limite antes da ruptura. A hora que você solta o braço, quebrou a peça. A mesma coisa acontece aqui com o material. Você faz uma força de tração. Aqui dentro, o material está tomando uma queda de braço, com essas forças aqui. Ele está resistindo. Ele está bravamente resistindo. E quando, Wallace, você está lá na queda de braço, o que acontece? Se o cara é muito forte, as veias do pescoço engrossam, não engrossa? A gente fica vermelho, começa a suar, não é isso? Então aquilo ali é a nossa resistência, a gente está resistindo. Imagina que a nossa veia do pescoço que engrossou, o suor que a gente começou a suar, o que a gente começou a ficar vermelho, isso aí no material se chama concentração de tensão. Então, essa concentração de tensão, ela varia em função de quê? Da força, é claro, né? Mas varia basicamente em função da área. Eu dei um exemplo na aula retrasada, o Luciano até pegou esse exemplo, levou para o trabalho, ele viu uma condição lá que casava exatamente com isso que a gente falou. Se você faz uma força nessa peça sem um furo, a resistência dela é maior. A concentração de tensão aqui, ela vai ser mais distribuída.
Então, quando você tem uma concentração de tensão mais distribuída ao longo da área, ao longo dessa peça, né? Mais resistente é a peça. Por quê? Você tem que aumentar essa força aqui para vencer essa resistência da peça. Até aqui tá ok, pessoal? Ô, professor, boa noite. Oi, Iago, boa noite. Tá. Tranquilo? Aí, Wallace, e João, Iago e Rodolfo, você fez um furo aqui, opa, já ferrou tudo. Por quê? A sua área, tá vendo? A área aqui já mudou. Já é uma área menor aqui e uma área menor aqui. Então, o que acontece? Nessa região, a concentração de tensão vai ser maior. E, consequentemente, a sua peça vai estar mais propícia a romper nessa região ou nessa, do que se ela não tivesse nenhum furo. Certo? Então, só para dar um geral, tá, Wallace? Para vocês entrarem na mesma página, eu vou mandar esse exercício resolvido, tá? Então, o que a gente fez nas últimas aulas? A gente, então, começou a calcular essas concentrações de tensão para achar a tensão máxima. O que é a tensão máxima? É a tensão máxima que o material suporta a esses esforços antes de se romper. Para que eu calculo a tensão máxima? Para eu começar agora a dimensionar os materiais. Então, a gente já começou, Wallace, a entrar numa fase agora de dimensionamento mesmo, de projeto, certo? Então, a gente já começou agora, a gente já conhece as solicitações, já sabe como é que elas se comportam no corpo, no material, né? E agora nós vamos começar a entender como é que essas solicitações e o que elas causam internamente a um material. Para quê? Para eu escolher o material adequado, para eu escolher um material que vai ter uma durabilidade maior, vai ter uma resistência maior, né? Consequentemente, menos quebra, menos custo, né? Esse é o exercício, ele termina aqui na quarta etapa. E o outro exercício que a gente fez já é um de dimensionamento, em que a gente passou, né? Que nós vamos resolver mais um hoje, que no caso seria esse, que eu passei na aula passada, que a gente está pedindo para selecionar um material mais indicado para eu fabricar essa peça aqui, com essas dimensões. E ele sofrendo uma solicitação de tração de 230 kN. Então, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos dimensionar, nós vamos escolher qual que é o material que eu vou usar para fabricar a peça com essa geometria aqui. Entendeu, Wallace? Então, você já vai ter condição agora de dimensionar uma chapa, por exemplo, para fazer um revestimento lá de um forno cubilô, para fazer um revestimento lá de uma panela. Ah, eu quero fazer um suporte específico. Então, se você conhecer as cargas, tiver as dimensões do material que você quer usar, você consegue especificar o material mais adequado agora. Então, No esse é o caso, objetivo. Oh, no caso, desculpa. essa semana teve até um negócio assim, a alça da panela lá deu uma rachadura lá E isso é durante a perigoso fusão. demais, cara. Isso é perigoso demais, cara. Durante a fusão, a panela bem dizer cheia, deu uma rachadura lá. Nossa Senhora, isso é Teve que muito trocar perigoso, né, ela muito Wallace? rápido. É. Perigoso demais. Se a Inclusive, panela se a panela daqui a derrama, pois é. Por que eu tô tocando esse assunto com vocês, Wallace? E coincidente ou não, eu separei uns vídeos aqui que eu queria começar essa aula passando para vocês. Para quê? Para a gente estimular aqui e despertar a nossa curiosidade com esse tipo de situação. Por quê? Todos nós que trabalhamos na área técnica temos que pensar primeiramente em segurança. Só que o que acontece? Quando a gente está lá na fábrica, está lá no trabalho, o negócio é produzir, 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 e acaba que segurança ficando em segundo plano, né? Só que o que acontece? Segurança, muitas das vezes, não tem segunda chance.
né? É raro, é igual aconteceu hoje da panela, por exemplo. Vocês tiveram a segunda chance, né, Wallace? Por quê? É, Imagina se uma alça dessa, ninguém vê, e você tá com a panela no alto, virando, e o cara no volante ali fazendo o invase. Já era, não tem segunda chance, né? Então, nós da manutenção, nós da engenharia, da área técnica, toda vez que a gente falar em manutenção, nós temos que pensar em segurança. Na hora de confeccionar uma alça, na hora de dimensionar um material, na hora de usinar um eixo, né? Então, nós temos que pensar sempre o que vai acontecer com aquilo que eu estou fabricando. Então, essa tem que ser uma das principais preocupações nossas, né? Por quê? É com a nossa segurança e com a segurança do outro, né? Por que que eu separei esses vídeos e queria compartilhar isso com vocês? Porque nós estamos entrando agora numa fase, é muito importante, que a gente tem que desenvolver essa consciência no dimensionamento, né? E temos que pensar que sempre que eu for fabricar alguma coisa, eu tenho que entender o seguinte: o que que vai acontecer com aquele material na hora que ele estiver rodando naquela condição, né? É fundamental. Eu falei numa aula, eu não me lembro exatamente qual foi a data, eu não lembro, mas eu falei muito sobre coeficiente de segurança de ponte rolante, né? Então, Alisson, assim, você tem muito contato com ponte rolante, né? O Guilherme tem, o Luciano, o Rodolfo, né, o Thiago. Então, eles têm muito contato, ou já tiveram muito contato com ponte rolante, né? Por que que eu estou falando esse assunto? Vocês vão ver o vídeo aqui, basicamente é material de elevação, é transporte de carga. Os acidentes fatais, pessoal, geralmente acontecem com transporte e elevação de carga. Por quê? Porque quem está embaixo olha para cima e vê aquela ponte rolante lá grande, né? Robusta, e imagina assim: ah, isso aí nunca quebra, isso aí nunca vai cair, esse cabo é muito grosso, né? Não acontece nada. Acontece, pessoal. Acontece e assim, por que que acontece? Porque às vezes a gente calculou alguma peça com coeficiente de segurança errado, que isso aqui é importante vocês olharem, tá, Wallace? É na aula retrasada, tá? Nós falamos sobre o coeficiente de segurança, como é que calcula. Depois era bom você dar uma repassada, vocês darem uma repassada na matéria, qualquer dúvida, tragam para as aulas, pessoal, para a gente poder tirar essas dúvidas, porque projeto, se nascer errado, termina errado, né? Então a ideia aqui é a gente começar a ter conhecimento para realmente assim iniciar um projeto com qualidade e com segurança, né? Então por isso que eu estou gastando um pouquinho mais de tempo com vocês nessa parte da matéria, porque assim é muito importante a gente entender que os materiais estão sujeitos a esforços externos, só que internamente está acontecendo alguma coisa, né? Eu tenho falado muito ao longo dessas aulas sobre concentração de tensão. Vocês lembram lá em desenho, em que eu falava muito de radioconcordância? Vocês lembram? Sim. Né? Então, assim, por que que eu toco sempre nesse assunto? Porque por mais que pareça simples, pessoal, isso aí é o que mais acontece no mercado, é o que mais acontece e gera falha de equipamento e até de acidentes. É quando você fabrica um eixo e deixa a quina viva. O que que é deixar a quina viva? Você vem usinando um eixo, aí tem que fazer um rebaixo, né? Naquele rebaixo, a gente faz ele com ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Então, o que acontece? Um ângulo reto, o ponto de encontro entre a parte vertical com a parte horizontal é um ponto de contato muito pequeno. O que vai acontecer com esse ponto muito pequeno? Vocês lembram que eu falei aqui da questão da concentração de tensão? É diretamente proporcional à área? Então, quanto menor a área, maior é a concentração de tensão naquele campo, não é isso?
naquele ponto. Então, se você faz ali uma quina viva, concentração de tensão vai bater ali. Agora, vocês estão vendo peraí, eu não compartilhei minha tela com vocês não, né? Deixa eu compartilhar agora. Desculpa aí, pessoal. Esqueci. O Guilherme chegou aí com a gente? Tem uns 10 minutos já que eu tô aí. Ué, que isso? Chegou quietinho, rapaz. Olha só. É. Tá vendo se eu ia falar bobagem aí, né, Guilherme? Olha, Opa, ô Guilherme, bom, senhor. tocando esse assunto aí, eu já tô calejado já desses assuntos já de ponte rolante, E de acontece, né, Guilherme? curso, Isso. cabo arrebentar. Nossa Senhora. Mas eu acho o seguinte, cara, a empresa falha demais, entendeu? O que acontece? Você pega um cara aí que não tem experiência nenhuma, entendeu? Uhum. Aí taca para trabalhar no equipamento lá que levanta 5, 10 toneladas. Aí o cara tá usando equipamento, tá tacando cabo de aço, roscando com estrutura, tá atritando da estrutura, o cara não tá vendo. O cara tá pegando uma peça fora do prumo, tá num eixo lá, o cara tá lá no outro lado, lá em Goiás faz muito lá. Arrastando. Limpando a primeira linha lá do vazamento lá para limpar os bordes, sabe? Uhum. Eu falo com você, dá até medo de ver, cara. Eu faço só, gente, eu tento falar uma vez, 2 vezes, ó, vocês vão morrer, cara. Essa talha vai cair em cima de vocês nem vai ver. Vocês nem vai ver o impacto. Vocês vão morrer e não vão ver. Não vê. E acontece, Arlen. Acontece. É incrível, é incrível. E não é só dimensionamento errado, não. É muita falha operacional. E falha operacional devido à falta de treinamento e devido de punição, cara. As pessoas têm que ser punidas, porque tá brincando com a vida dos outros, entendeu? É isso aí. Eu falo muito nesse intercaixe. Lá peca muito nesse assunto. Tem que punir as pessoas, entendeu? É isso aí. Não quer que ninguém seja mandado embora, não, porque tem família, entendeu? Mas em alguns casos tem que ser punido mesmo. É brincadeira só. Então tem que contestar que é brincadeira. Tem caboclo lá que tem empilhadeira lá que eles empenam viga de 10 polegadas. Viga aí de 10 polegadas, eles conseguem empenar a estrutura das vigas. Imagina, se entendeu? Bate numa pessoa, parte no meio. Então, sai derrubando coluna. Esses dias mesmo lá, quebrou um pé do menino lá, de um fundidor lá, ó. O cara veio empurrar o rack. Eu lembro vocês comentaram isso. Quebrou o pé do menino lá, entendeu? Nossa. Isso. Aí depois teve um acidente lá, quase de morte lá do Danilo na parte elétrica lá, entendeu? Ah, verdade. No forno, né? Então, sei lá. A gente tem que fazer a nossa parte, entendeu? A gente Guilherme, é mais cascudo, tá mais acostumado. Isso. Tem mais risco ainda, porque a gente... nós sabe mexer, né? Eu vou subir ali, eu sei o que eu tô fazendo. Aí que vem o perigo, né? É isso aí. Você acha? Mas é complicado. Eu acho que o que peca mais é falta de treinamento mesmo. É passar uma semana mesmo, entendeu? Instruindo a pessoa, entendeu? Isso. É isso aí. Guilherme, é muito bom o seu depoimento, porque eu acho que enriquece a nossa discussão aqui e serve de exemplo para os colegas que às vezes não vivenciaram esse tipo de situação ainda, né? Mas enriquece porque qual que é o objetivo aqui, pessoal? É despertar na gente essa percepção mesmo, porque é o seguinte, qual que é a ideia? É que a gente ganhe informação para a gente ser seja disseminador desse conhecimento, desse comportamento, né? Que é igual o Guilherme falou. É até uma das coisas que nós vamos ver na próxima aula de empreendedorismo, pessoal. São os estilos gerenciais, né? Vocês vão ver, só fugindo um pouquinho do assunto, mas só para enriquecer o que o Guilherme falou, que é o seguinte, que dependendo da situação, o estilo gerencial tem que mudar. E um dos momentos que é mais recomendável a mudança do estilo gerencial é quando se fala em segurança, que a gente fala o seguinte, que a gente adota um estilo diretivo. O que
que é esse estilo diretivo? É de punição mesmo. Porque naquele momento, com relação à segurança, a gente passa em cima de tudo. A gente tem que ir lá e punir mesmo o colaborador que está fazendo errado, para servir de exemplo. Então, vocês vão ver na próxima aula que o estilo diretivo é um dos estilos gerenciais que a gente tem que adotar em determinados momentos e que um deles é justamente com relação à segurança. Entendeu? O cara está lá debaixo de uma ponte rolante, debaixo de uma panela, virando metal líquido. Você não pode chegar lá pro cara, chamar ele, conversar, né? Então tem que ter um estilo diretivo, é o estilo mais arrojado, né? Ele às vezes é mais, às vezes é até positivo, tá, Guilherme? Dá um exemplo. Eu já acidentei já. Tinha 19 anos, tive um acidente grave, máquina de corte, cultura. Eu era experiente. Já tive acidente que eu caí no meio desse correio lá, trinquei uma parte da bacia. Isso foi na Intercassa. E eu tive um acidente que eu nunca esqueci disso e nunca vou esquecer. Lá na Intercaixa são 4 empurradores na SPO, empurradores hidráulicos. Uhum. E toda vez que a gente vai mexer nesse empurrador lá, para entrar dentro desse empurrador, que é muito perigoso. Se você chega a entrar lá dentro, você tem que, primeira coisa, bloquear o hidráulico, tirar a pressão, e mesmo assim você tem que tirar a fotocela da bobina. Uhum. Você tira. Dessa vez a gente não tirou, eu não tirei, não. Nossa. Eu tava dentro dessa fotocela. Se minha botina não tivesse folgado, eu tinha perdido meu pé. Porque ao que eu senti um empurrador vindo, entendeu? Aí eu já puxei a botina começou a agarrar, entendeu? Uhum. Aí, como tava folgada, eu conseguia tirar a botina. Nossa, Guilherme. A botina massagou tudo, entendeu? Nossa. Mas isso, você vê, porque eu esqueci de tirar a bobina. E o hidráulico estava bloqueado. Não tinha pressão nenhuma. Agora me explica como que esse hidráulico acionou, entendeu? Esse hidráulico voltou. Esse hidráulico não tem pressão na rede, entendeu? Mas é porque a fotocela estava lá, a bobina estava acionada, talvez gerou uma pressão que voltou ela sozinha. Mas às Então vezes, tudo sabe, Não, pode complementar, vou te falar um negócio. Então eu acho assim, pessoal aí que tá começando agora aí, hidráulico e pneumático, não brinca. Não brinca, fecha, tira a pressão, movimenta o cilindro, movimenta se tem pressão, vai lá no manômetro e olha, porque é fatal. Tem erro não. É isso aí. É isso mesmo, Guilherme. É isso aí, pessoal. Tá todo mundo de acordo, pessoal? Porque, assim, em indústria, às vezes a gente não tem uma segunda chance. Eu estava comentando isso aí, Guilherme, né? Que eu acho que um pouquinho antes que você chegou a entrar, o Wallace tinha falado de uma panela que eles pegaram hoje com a alça trincada. Você chegou a ouvir? Não, cheguei a ouvir, não. Eu estava começando a falar, eu cheguei. Ah, então. Aí o Wallace estava dando esse exemplo, né? Eu falei assim, tá vendo, Wallace? Isso aí, na verdade, é uma segunda chance, né? E é raro, às vezes, a chance, dependendo do acidente, né? Ô, Wallace. Opa. Isso na verdade, foi meu irmão que soltou lá, não, né? Ô, desculpa, Wallace. Não, isso na verdade não foi hoje, não. Isso foi ontem, anteontem. Foi mais tempo? Não, isso foi ontem ou anteontem, eu acho. O cara que tá me contando lá. Eu não trabalho no Fusão, não, né? Aham. O cara que tá me contando lá. Ah, entendi. Foi meu irmão que soldou, não, né? Oi? Não sei. Foi meu irmão que soldou, não, né? Deve ter sido, Tava comentando comigo lá hoje. Não, mas isso é muito comum, Wallace. Alça de panela, isso aí é mais comum do que vocês imaginam, viu? Deixa eu só pegar o material aqui. Então, pessoal, por que eu estou tocando esse assunto? Porque eu acho que quando a gente escolheu atuar nessa área técnica, área de manutenção, eu acho que a gente tem que ter um propósito, né? E um dos propósitos é a gente fazer tudo com qualidade.
E eu acho que esse propósito em fazer as coisas com qualidade passa por segurança. Porque aí tem que pensar na nossa segurança, segurança dos outros, né? E isso é muito comum, mas muito comum. Deixa eu só achar aqui o material, pessoal, para compartilhar com vocês aqui. Eu andei mudando os nomes aqui. Mas muito bom, viu, Guilherme? Acho que isso aí é bom, que enriquece a discussão, tá? Só pegar o material. Se alguém quiser fazer um comentário, tá, pessoal? Quando eu estou procurando material, fica à vontade, viu? Se alguém tiver mais algum exemplo aí. Aqui. Faz sentido, pessoal, isso aí que o Guilherme comentou, que o Alas está comentando? Ah, tá. Deixa eu achar o material. É esse aqui. Vamos chegar nele aqui, pessoal. Beleza. Aí, pessoal, eu estava falando com vocês um pouco antes, né? Eu não, quero ainda, né? Compartilhar com vocês esse material aqui pra gente assistir, para despertar justamente isso que a gente tá falando aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o link, vou compartilhar com vocês igual eu fiz outra vez, para vocês assistirem aí, tá? Do WhatsApp, e eu assisto aqui também. O som não vai ficar legal, né? Ó, já foi o link. Todo mundo recebeu? Sim. Beleza? Então, pessoal, qual que é a ideia desse vídeo aqui? É um videozinho curto de 5 minutos, tá? É só para vocês entenderem que é o seguinte, toda vez que a gente fala de equilíbrio de força, é muito mais além do que simplesmente saber assim, aquilo ali é tração, é uma compressão. É a gente saber o que aquilo ali implica dentro da estrutura, né? Vocês vão ver muito aqui, por exemplo, de equilíbrio de força. O cara calculou mal o peso da carga com o guindaste. Depois vocês vão ver aí algumas situações com ponte rolante. Depois do vídeo nós vamos comentar, tá? Então, assim, eu queria passar esse vídeo para a gente despertar essa percepção, porque nós estamos entrando agora numa fase muito crítica da nossa matéria, que é projeto, né? Que é dimensionamento. Beleza? Eu vou começar a assistir agora também, tá, pessoal? Todo mundo aí recebeu o link, podemos começar então? Beleza? Vou rodar o meu aqui. Ei, polícia!
Massa. Que loucura, meu irmão. Esse cara louco, velho. Rapaz, que loucura. Sakes. Chain broke. Para que todo mundo terminar de ouvir, me dá um toque aí, por favor. Já acabei aqui já. Beleza. Também acabei. Beleza. João? Beleza. Também. Wallace, Guilherme. Eu tô quase acabando.
Tranquilo, tranquilo. Rodolfo também, dá um toque depois, por favor. Ei, pronto. Opa, beleza. Todo mundo aí assistiu, né, pessoal? O que vocês acharam aí das situações, pessoal? Isso é coisa de filme ou é coisa que acontece? Acontece mesmo. Acontece, pessoal. Com muita frequência. Vocês tiveram muita sorte de não ver nenhum óbito aí e ver sangue, né? Mas isso acontece muito. Então, assim, igual o Guilherme já falou, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar isso em alguma vez. Mas de baixa carga suspensa, pessoal. Ô, Guilherme. Olha, Opa. parece que aquele da ponte rolante lá no. Acho que foi até no Japão ou na China. Acho que lá teve óbito. Eu vi esse vídeo já. Parece que tinha um cara. É a ponte, o que acontece? Você pegou ela fora do prumo. Aí, igual eu te falei, pegou ela torcida. Aí a ponte torceu lá em cima. Uma A das ponte torceu lá caçambas em cima. lá. Aqui tinha umas Das caçambas de caminhão, não é caçambas. isso? Ah, tá. Isso. Aí parece que aquilo lá teve um óbito lá, que o cara caiu em cima do cara lá. Porque eu tinha visto esse vídeo já. Ah, legal. Porque tinha um cara sentado na caçamba, né? Aí a caçamba parece que foi virando, ele ficou debaixo da caçamba e a viga veio e caiu em cima ainda, né? Pode ver que tem um cara correndo desesperado lá em cima dele. Isso. É só Vocês esse viram aí. aqui. Esse outro. Desculpa. Só esse, né? E vocês viram aquele ali que caiu a carga em cima do carro e tinha um senhor do lado? Por questão assim de 2 metros, a carga tinha caído em cima dele, né? Caiu na frente dele praticamente. Então, pessoal, o que eu quis passar esses vídeos? Uma delas é falar o seguinte: carga suspensa, pessoal. Se a gente não domina e não sabe como é que aquilo foi dimensionado, a gente pelo menos tem que conhecer o comportamento daquela estrutura, né? Igual o Guilherme falou assim, aquela ponte caiu porque parece que ela torceu e aí saiu fora do trilho. Isso aí acontece muito, pessoal. Às vezes, é ponte muito antiga, por exemplo, às vezes um trilho muito antigo, agarra uma roda e o que acontece? Na roda tem motorredutores, né? Que vão fazendo a tração da roda. Aquele motorredutor, enquanto ele não desarmar ou enquanto ele não parar, a ponte continua movimentando. Se o cara continuar ali acionando, ela continua rodando. E aquilo ali torce mesmo a ponte, né? Então, assim, ponte cai, pessoal. Né? Cai, eu já vi cair, já vi muita situação assim que o camarada nasceu de novo. Então, o que é importante? É a gente entender o comportamento das estruturas, né? Vocês viram muito ali guindaste, né, pessoal? Guindaste, o pessoal esquece do equilíbrio de força. Porque quanto maior ele aumenta a altura da lança, menor é a carga que tem capacidade de pegar. Por quê? Você aumenta o comprimento da lança e a inclinação dela. Esse ângulo aqui embaixo, ele muda, vocês lembram? Quando vocês começaram a calcular
força resultante, lá no início da matéria, vocês lembram? Cosseno de alfa, seno de alfa, vocês estão lembrados? Hipotenusa, subcateta adjacente. Então, as pessoas esquecem disso. E aí esquece que a inclinação muda, o ângulo muda, e a carga também tem que mudar. Mas E é aonde só. desculpa. Mas é só isso, não, Arley. Eu já trabalhei com Não, não é muqueiro, não. já que É. muqueiro de. A capacidade do muco lá é 10 toneladas. Aí Quis ele tem levantar 20. Não, ele tem um limite lá, sabe? Que ele. Aí Aham. vai e libera esse limite, entendeu? Aí ele fala assim, não, pode deixar comigo que isso aí. Nós vai pegar, tipo assim, pode pegar com no máximo 6, e vai e libera o mecanismo lá, pega com 8, entendeu? É. Aí E esse liberar, muito, Guilherme, macete. e esse limite que ele tem guardado, sabe como é que chama esse limite? É o coeficiente de Não, segurança. é. É o coeficiente de segurança. Então, o que a gente tem falado nas últimas aulas? O coeficiente de segurança não é para ser usado. E ele é o que garante a robustez da estrutura, né? Mas isso aí acontece sim, Guilherme. O cara vai lá e usa o coeficiente de segurança. E aí ele se coloca em risco e coloca em risco os outros, né? É o que acontece. Tem um acidente também que eu queria chamar a atenção. Talvez vocês não vão conhecer a peça, mas vocês viram ali um rotor parecendo uma turbina? Mostra o cara passando embaixo, depois ele volta. Aí quando eles estão já com a peça quase no chão, os cabos da ponte rolante desceram, vocês viram? Estão lembrados desse trecho? Uhum. Aquilo ali, pessoal, acontece pelo seguinte: ponte rolante, ela tem um sistema de freio, né? A gente chama freio do drombo principal. O drombo é o tambor que enrola o cabo rolante, né? Que sobe o gancho ou moitão, né? É o conjunto. E aquele freio vai dando os toquinhos, sobe, desce, vai segurando. É aquele freio, igual freio de carro, ele vai esquentando, né? E geralmente tem freios que são hidráulicos. Então o sistema hidráulico vai esquentando e vai perdendo eficiência. Então o que acontece? Chega uma hora ele não freia mais. E aí desce tudo. Por que isso acontece? Porque o cara que está operando, às vezes por mais experiente que seja, ele desconhece o comportamento da estrutura. Porque às vezes ele não tem um conhecimento de mecânica, não sabe que o óleo hidráulico esquenta, vai mudar a viscosidade, né? Ele não sabe, às vezes, que a lona de freio, se ela esquentar, ela começa a perder a capacidade de atritar, aí o freio vai patinar. Então, na verdade, esse conhecimento que vocês estão adquirindo é justamente para contribuir e ajudar a evitar esse tipo de situação lá nas fábricas, né? É igual o Guilherme falou aí, né? Fazer a nossa parte, né? E como se diz, e compartilhar esse conhecimento. Então, os acidentes às vezes acontecem por falta de conhecimento do comportamento do equipamento. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela ainda? Sim. Tá? Eu vou mudar aqui o arquivo. Eu queria fechar um compromisso com vocês aqui, um combinado. Deixa eu chegar nela aqui. Ó, tá todo mundo vendo essa tela aqui do exercício? Selecionar o material indicado? Sim. Não é? Todo mundo fez esse exercício? Eu fiz. Iago? Isso. Só você, Iago? Teve fiz. mais Eu te alguém? mandei também. Eu te mandei ele aí também. Isso, no você WhatsApp. mandou hoje, né, Iago? Eu mandei Isso. ontem. Ontem, isso Hoje eu mesmo. mandei. Isso, tá certo. Eu que olhei hoje. Perfeito. Mais alguém falou que fez aí? Não, né?
Não, eu não fiz não. O que eu queria fechar com vocês? Nós vamos fazer mais exercícios, tá, pessoal? Mas, assim, era muito importante que vocês fizessem esse exercício primeiro, antes que a gente fizesse ele junto. Eu já resolvi, já tenho o resultado. Mas por quê? Esse exercício aqui, ele vai coroar o que vocês aprenderam até agora. Porque esse exercício aqui, ele é de dimensionamento. Então, eu vou mandar ele de novo hoje, né? Eu vou salvar ele aqui, vou mandar para todo mundo. Mas eu queria fechar com vocês me mandarem ele de novo, até terça-feira que vem, para ir na quarta a gente corrigir ele junto. Porque se eu fizer ele com vocês agora, vai perder um pouco o sentido, sabe? Pode ser assim, pessoal? Pode sim. Mas seria muito importante mesmo vocês fazerem esse exercício. E aí sim, vocês me mandam ele até na terça ou na quarta antes da aula, para a gente corrigir junto. Porque se a gente corrigir e vocês verem eu corrigindo, vai perder um pouco o sentido aí. E o conhecimento também vai ficar um pouco falho, né? Como é que vocês vão fazer esse exercício? Eu vou mandar também o primeiro, que é esse aqui, ó. Eu vou mandar ele resolvido também. Você já tem ele, mas eu vou mandar de novo. As etapas vão ser as mesmas até a quarta etapa, que é calcular a tensão máxima. O que vai mudar nesse segundo exercício é a quinta etapa, certo? Que inclusive eu coloquei aqui o passo a passo. Eu coloquei o primeiro passo, eu tenho que calcular a tensão média. Para eu calcular a tensão média, eu preciso de achar a área, né? Que eu não tenho ainda, que eu não dei a área aqui, tá vendo? Eu dei o raio de arredondamento, que é esse raio. Dei a espessura, a altura, a largura, né? E aqui, pessoal, só para facilitar também, ó, o E, ele está cotado aqui na figura, aqui embaixo, tá? O B, que é 65 milímetros, é igual ao D minúsculo. Por que que o B é o D minúsculo? Porque vocês vão usar lá no gráfico. Eu vou mostrar lá no gráfico agora o que vocês vão fazer para achar, tá? E o B é 90 milímetros, que é igual ao D maiúsculo, que é essa cota aqui, tá? Eu já vou explicar para vocês aí por quê. Então, o primeiro passo, nós vamos calcular a área, né? O segundo passo, eu vou calcular o coeficiente de concentração de tensão, que é o KT, que as fórmulas estão aqui, que é o raio sobre o D minúsculo e o D maiúsculo sobre o D minúsculo. Eu tenho que achar os dois, tá? O terceiro passo, vou calcular a tensão máxima. A fórmula é essa. Tá? O quarto passo, eu preciso encontrar o coeficiente de segurança. Tá? Como é que eu acho o coeficiente de segurança? Já vou mostrar lá na tabela também de novo. Tá? A fórmula do coeficiente de segurança vai ser o A vezes o B vezes o C vezes o D. Tá? E o quinto e último passo é encontrar a tensão admissível, né? Que vai ser o quê? É a tensão limite. É a tensão admissível, é a tensão admissível que eu quero ter um material para suportar a carga de 230 kN. Essa tensão limite vai ser o quê? A tensão máxima vezes o coeficiente de segurança. Certo, pessoal? Agora deixa eu só dar um toque aqui, como é que nós vamos olhar isso no gráfico, tá? Essa figura, eu coloquei os gráficos aqui embaixo. Essa figura, ela não parece com nenhuma dessas quatro aqui do gráfico, certo? Ela se parece com essa aqui. Por quê? Ela tem um raio de arredondamento e está sofrendo atração, tá vendo? Então, para eu achar o KT, eu tenho que achar... Tá dando para enxergar aqui embaixo, pessoal? O R sobre o D aqui? Tá dando, pessoal? Não. Não? Deixa eu aumentar aqui. Melhorou agora?
O RD está aqui embaixo. Melhorou. Ó, então, para dimensionamento, nós vamos usar sempre esses gráficos. Toda vez que a gente for fazer esse dimensionamento, nós vamos dar os gráficos, tá? Então, eu coloquei todos para vocês já irem assim, olhando para o gráfico, conhecendo. Então, a nossa figura é essa aqui, né? Tem um rádio no arredondamento, o D minúsculo, sempre vai ser o D minúsculo aqui, e aqui sempre o D maiúsculo, né? Já é a convenção. Então, eu preciso achar primeiro o R sobre o D minúsculo, né? Depois que eu achar o RD, eu tenho que achar o D maiúsculo sobre o D minúsculo. Esse valor, ele vai me falar qual dessas curvas aqui eu vou usar, certo? Suponhamos que o meu D maiúsculo sobre o D minúsculo deu 1,5. Então, eu vou usar qual curva? Essa aqui, de 1,5. E o meu RD, o meu R minúsculo sobre o D minúsculo, vamos supor que deu 0,20. 0,20 está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou subir uma reta do 0,20 até encontrar a curva do 1,5. Encontrei esse ponto, eu vou fazer uma reta para a esquerda para achar o meu KT. Então, aqui, a reta na vertical é o KT, certo? Então, 0,20, encontrei o ponto aqui no 1,5. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Tá tranquilo? Encontrei com a 1,5. Vou na reta para a esquerda. E aí eu vou dividir os espaços aqui, ó. 1,4 a 1,8 tem 4, né? Então, eu vou dividir aqui por 4. Parei aqui, por exemplo. Ó, vamos ver aqui, ó. 1,4, 1,5 aqui no meio, 1,6, 1,7 e 1,8. Suponhamos que o meu 1,7 está aqui, né? Então, o meu KT vai ser 1,7. Aí eu volto lá na fórmula, vou colocar o meu KT, né? Que tá aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O segundo passo, encontrar o coeficiente de concentração de tensão, KT. Primeiro eu preciso calcular o R sobre o D e achar o D maiúsculo sobre o D minúsculo. Achei o KT, vou para a terceira etapa. Tá vendo? Eu vou colocar, então, tensão máxima igual ao KT vezes a tensão média, né? Só voltando aqui no primeiro passo, qual que é a área? A área vai ser A igual a B vezes E, certo? Qual que vai ser o meu B aqui, pessoal? Qual que é o valor do meu B aqui nessa figura? Vai ser 65, certo? E o E vai ser 20 milímetros. Achei a área, eu já posso calcular a tensão média, força sobre área, né? Perfeito? Coeficiente de segurança, pessoal. Pessoal, até aqui na terceira etapa, tá tranquilo? Deu para pegar? O passo a passo? Na quarta etapa, eu vou calcular o coeficiente de segurança. Para eu calcular o coeficiente de segurança, pessoal, eu vou usar essa tabela aqui, ó. Vou usar essa tabela aqui, tá? Como é que eu vou usar essa tabela? Aqui na esquerda eu tenho os fatores, que é fator A, fator B, fator C e fator D, certo? E o caso? O que é o caso? No fator A, ele está te falando algumas características. Por exemplo, o material vai ser uma peça forjada, temperada a óleo, ela vai ter uma composição de aço níquel. Então, no fator A, o caso, qual que é o valor? 1,2.
No fator A ainda, o caso seguinte, é uma peça de ferro fundido ou aço carbono. Qual que é o valor desse fator? 2. Certo? No fator B, se for uma peça que ela vai estar submetida a uma carga estática, ela vai estar fixa aqui, uma carga, ela vai ficar parada, essa peça. Qual que é o valor do fator B para a carga estática? Vai ser 1. Ainda no fator B, é uma carga dinâmica. O que é isso? Por exemplo, uma ponte rolante, ele vai estar com carga oscilando o tempo todo, né? Sobe, desce, anda. Então, ainda para o fator B, uma carga dinâmica, o valor vai ser 2. Ainda no fator B, uma carga alternada, né? Ela vai alternando o peso. Uma hora é uma carga, outra hora é outra. Então, esse valor do fator B para carga alternada vai ser 3. Fator C. O fator C para uma carga constante, o valor vai ser 1. Para uma carga gradual, o valor vai ser 2. E para o pouco impacto, o valor vai ser 3. E para um alto impacto, aí a gente pode escolher entre 4 e 5. Ou seja, 4.5, 4.1, vai ser de 4 até 5. Isso aí a gente vai, como projetista, nós vamos escolher esse valor, tá? E o fator D, para materiais dúcteis, o valor vai ser 1,5, e para materiais frágeis, o valor 2. Por que nós precisamos conhecer isso aqui? Isso aqui também é tabelado, tá, pessoal? Vamos voltar lá agora no enunciado do exercício. Então, no quarto passo, nós vamos usar o coeficiente de segurança. Nós vamos usar essa tabela que a gente olhou agora. Qual que é a fórmula para calcular coeficiente de segurança? Vai ser coeficiente de segurança é igual fator A vezes o fator B vezes o fator C vezes o fator D. O valor deles, né? Agora, no enunciado, ele está falando para nós quais são os fatores e os valores que nós vamos escolher. Ele está falando aqui, ó. Para selecionar o material a ser utilizado nessa aplicação, é necessário determinar o fator de segurança conveniente para este caso, considerando que o componente desse exemplo será submetido a uma carga estática. Aqui, ó. Já começou a dar pista do que nós vamos precisar, né? E essa carga, além de estática, ela vai ser aplicada gradualmente. Outra pista, não é? E vai ser uma peça forjada, temperada a óleo. Outra pista, né? E o material é dúctil, certo? Então, vou pedir uma ajuda para vocês aí. Qual que seria o valor do fator A aqui para nós? Olhando lá na tabela. Quem que pode ajudar a gente aí olhando na tabela? Oi? 1,2. 1,2. Por que é 1,2, Iago? Por que é 1,2? Deixa eu voltar lá. Todo mundo concorda aí, pessoal? 1,2? Porque é o valor, né, das peças, né? Forjadas e temperadas, né? Isso. É 1,2 por quê? Eu falei aqui que o material é forjado e temperado a óleo. Então, o caso desse material, o valor do fator A vai ser 1,2. E o B, pessoal? O fator B aí, qual que seria o valor? É um. É 1. Por que é 1, Iago? Carga dinâmica. Está falando aqui que é uma carga, na verdade, estática, né? É isso, estática. Desculpa, é isso mesmo. É. Vamos lá na tabela, quer isso ver? mesmo. Né? Aqui, ó. B, uma carga estática, o valor do fator vai ser 1. Perfeito. Agora vamos lá. O fator C, pessoal, qual que vai ser o valor do fator C? 2.
Vai ser 2. Carga é gradual. A carga gradual. Está falando aqui que a carga vai ser aplicada de forma gradual, né? Ele não vai chegar e dar uma pancada com o peso. E o D? Materiais frágeis. Não, Aqui mentira. É materiais dúcteis. 1,5. Né? Isso, olha lá. Material dúcteis, tá vendo? 1,5. Pessoal, tá certo aí? Tá dando para acompanhar certinho? Então, agora eu vou pegar esses valores, né? Vou substituir. O A é 1,2, né? Vezes o B, que é 1, vezes o C, que é 2, e vezes o D, que é 1,5. Qual que é o valor do meu coeficiente de segurança aí, Iago? 3,6. Ó, é vezes, né? Vamos lá, 1,2 vezes 1 vezes 2 vezes 1,5. Isso aí, 3,6. Então, o coeficiente de segurança para esse caso, para esse projeto, o coeficiente de segurança que nós vamos usar é 3,6. Ou seja, para essa peça não romper nessa carga que eu estou colocando, para ela não derramar metal líquido, não quebrar, eu vou usar um coeficiente de 3,6. Qual que é a última etapa? Eu já tenho a tensão máxima, tenho o coeficiente de segurança, vou multiplicar um pelo outro, vou achar o meu limite, minha tensão limite. Achei essa tensão limite, eu acabei o exercício, pessoal? Não. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que definir qual que é o material que eu vou escolher para fabricar a peça. Então, eu vou usar essa tabela aqui, ó, certo? Aí vocês vão achar um valor de tensão aqui, que nós vamos pegar esse valor e olhar para essa tabela, nessas duas colunas aqui, ó, e escolher o valor que está mais próximo. E o valor, suponhamos que seja 530, tá? Vamos pegar aqui, 530. Opa, pera aí. Então, eu vou ter que usar lá um material LQ, que significa laminado a quente, e um material ABNT 1040, aço carbono. Certo? Então, eu vou olhar nessa tabela, nessas duas colunas aqui. Na tabela de baixo, nessas duas colunas, nessas duas, dessas duas, e aí por diante. Então, eu vou achar, quando eu achar a minha tensão limite, eu vou escolher nessas duas colunas o material com a tensão limite mais próximo do valor que eu encontrei. Ah, encontrei 530, encontrei 505, por exemplo. Eu não vou achar 505 aqui. Qual que está mais próximo de 505? 530. Então, você tem a opção de usar um material trefilado, né? TR trefilado, e 1030. Ou usar um material laminado a quente, 1040. Certo, pessoal? Olha, mas não é bom. Desculpa, pode falar, Guilherme. Mas é sempre melhor você usar um material mais robusto, mais firme. No caso, sempre jogar uma tabela para baixo ou não? Não, olha só, a tensão limite. O que a tensão limite está falando? Ela está falando o seguinte: olha, eu já estou usando um coeficiente de segurança de 3,6, certo? Certo. Então, isso aí, imagina o seu guindaste lá, que ele é para 10 toneladas, e ele tem um coeficiente de segurança de 3,6. O que significa esse coeficiente de segurança? Vai ser coeficiente de segurança igual 3,6 vezes 10 toneladas. Vai ser quantas toneladas, pessoal? 10 vezes 3,6. Vai ser 36 toneladas, certo? 36 toneladas. 36 toneladas.
Aí, Guilherme, o cara descobre essa conta e fala assim, nossa senhora, eu posso ganhar mais dinheiro, aí. Eu posso, ao invés de levantar 10 toneladas, eu posso levantar 36. Pode, pessoal? Ele pode fazer isso? Não, não. Não. De jeito, de maneira nenhuma. Às vezes um cara desse tem que mandar prender, pessoal, e jogar a chave fora. Por quê? Eu estou fazendo uma conta aqui, pessoal, bem básica, tá? Mas imagina que 36 toneladas, ele já supera o peso do contrapeso do caminhão, já supera o centro de gravidade do caminhão, o material que foi fabricado, a lança, ele já não suporta 36 toneladas. Então, exatamente, o que quer dizer os 36 toneladas? Quer falar o seguinte, se você levantar 10 toneladas sempre, o seu caminhão, por exemplo, vai durar 50 anos. Por quê? Os materiais que foram fabricados no seu caminhão, a solicitação de tensão que ele está recebendo, não vai fadigar o material, não vai ter concentração de tensão que vai provocar trinca, não vai ocorrer a flexão da lança, entendeu? Eu estou dando alguns exemplos. Então, fala isso. Eu sei, mas eu sei, né? Eu entendi, eu falo assim, mas além do coeficiente de segurança, por que não joga mais uma força para baixo, entendeu? Fazer o material mais resistente ainda para gerar mais um coeficiente de segurança ainda, entendeu? Não, então, Guilherme, aí que tá. Aí que vem o nosso papel. Porque nós, como projetista agora, nós temos que colocar na ponta do lápis uma coisa muito importante que se chama custo. Por que que às vezes, eu dei alguns exemplos, falei assim, por que ponte cai em determinado lugar não cai? Justamente por causa do coeficiente de segurança. Porque quem vai definir o material aplicado vamos ser nós. Então, assim, se você tem uma condição que você pode gastar um pouco mais para aumentar o coeficiente de segurança, a gente aplica. Só que tem situações, Guilherme, que o Cássio vai chegar para você e vai falar assim, Guilherme, você tem R$1 milhão para projetar o galpão tal e o seu tempo é tal. Aí você fala assim, puxa, quais materiais que eu vou dimensionar ali para atender esse custo? Porque na prática o que acontece é isso, viu? Então o que a gente tem que fazer? Buscar o melhor material para atender aquele custo. Então tem casos, Guilherme, que você vai poder realmente fazer isso, né? E a gente faz mesmo. Você joga o material lá para cima para poder aumentar a resistência. Só que tem casos que você tem que trabalhar no limite, que é aí que vem a questão da tabela, né? Então, tem casos que não dá, que você vai ter uma limitação, às vezes, de dinheiro, de espaço. Depois eu quero que você dê uma pesquisada para mim sobre atalho de catraca da Bexsteel, conhece, né? Desculpa, atalho de quê? Catálogo. Atalho de catraca, Bexsteel. Sei. Depois você quer que você dê uma pesquisada para mim, porque tem capacidade de 1,5 toneladas. Mas qual que é o coeficiente de segurança dela? Isso. Então, mas lá no catálogo fala. Mas a gente nem chega a ver o catálogo. Não, chega pra aqui, gente lá, já manda pra área, entendeu? Mas assim, Guilherme, eu posso... se ele já fala que é 1,5 toneladas, vocês não podem usar mais que 1,5 toneladas, não. Sabe por quê? Porque isso aí já está com coeficiente de segurança. Entendeu? Porque assim, sistema de elevação de carga funciona assim. É 1,5 toneladas. Coeficiente de segurança, vamos supor que é 2. Não quer dizer que você pode levantar 3, não. Entendeu? Esse coeficiente já está embutido no cálculo. Eu não sei se ficou claro a minha explicação. Não, entendi, mas é assim. Porque 3 a gente não vai levantar, né? Não. Só que eu quero saber se ela aguenta essa 1,5 toneladas mesmo, entendeu? Não, aí aguenta. Eu queria saber se ela aguenta essa 1,5 toneladas mesmo de esforço. Não, mas eu entendi a sua pergunta.
tem uma outra coisa aí, Guilherme, que às vezes o pessoal não faz por falta de conhecimento. Se chama ciclo e condição de funcionamento. Você pode comprar uma talha da Bag Steel, né? Bag Steel, é. Para 1,5 toneladas. Só que a Bag Steel tem vários tipos de talha para cada condição de equipamento e cada condição de regime de trabalho. Chama regime de trabalho. O que é regime de trabalho? Às vezes é 1,5 toneladas, você tem 4 tipos de talha, todos para 1,5 toneladas. Só que os regimes de trabalho mudam, que é justamente essa tabela aqui, ó, que nós estamos falando. Entendeu? Uhum. Que para ponte rolante tem uma tabela igual essa aqui, que fala o seguinte: a gente fala ciclo, quantos ciclos por minuto de elevação ela faz? Ou seja, quantas vezes por minuto ela sobe e desce? Aí é um coeficiente de segurança. Se for, por exemplo, 10 ciclos por minuto, é um coeficiente de segurança. Então, os componentes dela foram fabricados e projetados para aquela condição. Aí você compra ela para 10 ciclos por minuto, mas começa a operar ela, a produção aumenta, né? Você fala assim, agora eu vou começar a operar ela 40 ciclos por minuto. Ela não vai aguentar. O gancho vai quebrar, cabo de aço vai romper, freio não vai segurar, entendeu? Então, para cada regime de trabalho, o sistema de elevação tem um coeficiente de segurança diferente. Eu acho que eu entendi um pouco assim a sua pergunta. É isso mesmo ou não? É isso mesmo. Ela vai puxar 1,5 toneladas, os 4 tipos de talha. Só que o regime de trabalho dela são diferentes. Então ela não vai aguentar com o tempo. Já aconteceu várias vezes, se você não engatar o olhar dela devidamente, entendeu? Porque ela tem que encaixar o olhar devidamente até o encosto lá do olhar lá. Se você não encaixar, o que acontece? Você parte o olhar dela, entendeu? Isso. Porque a carga concentra num ponto diferente, né? Mas isso que o Guilherme está falando, pessoal, é importante, porque isso aí, às vezes, o pessoal não leva em consideração, porque o pessoal leva em consideração, às vezes, só preço. O cara olha no mercado, uma talha de 1,5 toneladas. Opa, é R$1.000. Aí ele olha outra de 1,5 toneladas, tá lá R$5.000. Ele vai em qual das duas? Vocês acham? Vai de 1.000, né? Mais barato. Vai na de 1.000, sem dúvida. Por quê? O cara esquece de analisar o regime de trabalho da talha. Aí ele coloca de 1.000 lá. Com 3 meses, ele está com a talha com problema. Aí ele fala que é o fabricante que é ruim. Entendeu? Mas o regime de trabalho para aquela talha, ele foi mal definido. Então a talha foi mal especificada. Então, vocês estão vendo o tipo de variáveis que a gente leva em consideração? Então, quando a gente vai dimensionar um material, nós já estamos com o poder na mão de definir o que nós vamos usar. Só que a gente tem que ter alguns critérios, né? Custo, segurança, confiabilidade, né? Então, nós ali é que vamos decidir qual caminho nós vamos seguir, qual o caminho do equilíbrio. E muitas das vezes vocês vão se ver num caminho meio que parece estar sem saída, né? Opa, vou ter que atender prazo e atender custo. Certo, pessoal? Então, esse exercício, pessoal, ele é muito importante, porque assim, ó, ele é o fio da meada aqui para uma série de coisas que nós vamos ver daqui para frente. Então, eu queria combinar com vocês, a gente realmente pegar ele para fazer, e qualquer dúvida ao longo da semana, persistam, me manda mensagem, nós vamos fazendo junto, tá? Mas eu não queria corrigir ele sem vocês terem tentado, não, tá? Porque assim, esse aprendizado aí desse exercício vai ser fundamental para vocês. Podemos combinar assim, pessoal? Professor. Opa. Beleza. Professor. Opa. Então, aqui, a minha tensão é limite, o resultado dela, né? Você vai ter que pegar esse resultado. Vir nessa tabela aqui. Essa tabela e achar, né? Se tiver mais próximo. Isso, dessas duas colunas do meio aqui. O que significa essas duas colunas?
Pode falar, Iago. Pode falar. Assim, não precisa ser um exato, não. 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 Vai casar com a pergunta que o Guilherme fez aí. O que significa essas duas colunas? É tensão de ruptura e tensão limite, essas duas colunas. Então, por exemplo, Sim. deu 505. Eu não tenho 505. Opa, peraí. Mas o 505 está mais próximo do 580 ou do 530? Não, está mais próximo do 530. Eu vou pegar o 530. Então, aí já vai vir mais uma gordurinha, além do coeficiente de segurança. Vai ter alguns casos que vai dar um número muito próximo do que está aqui, né? Mas é aproximado, tá, pessoal? Isso aí é tabelado, isso aí é normal acontecer, tá? O que é importante vocês entenderem? É entender por que nós estamos escolhendo esse material e não o outro. Por que nós estamos escolhendo um material tal, por exemplo, aqui um 1040 laminado a quente? Opa, peraí. É porque a minha tensão limite foi tanto e o meu coeficiente de segurança é tanto. Entendeu? Isso é o mais importante. É a gente entender por que o material está sendo esse e não o outro. E por que o coeficiente de segurança foi aquele? É porque eu descobri aqui qual que é o regime de trabalho daquele material. Que é o que às vezes não acontece na hora de dimensionar um equipamento, igual o ponte rolante. Né? Que o camarada vê ali preço. Né? Certo, Iago? Não sei se eu respondi a sua pergunta. Tranquilo? Não, certo. Não, porque assim, eu peguei, né? Eu peguei o KT, me deu, né? Multipliquei pela tensão média, né? E tive certo. um resultado, né? Isso. Certo? Tensão limite aqui. Aí eu peguei essa tensão máxima e eu multipliquei pelo coeficiente, né? De Isso. segurança. Isso, esse aqui. Aí eu Perfeito. tive um resultado X, né? Isso. Só que assim, ele deu um pouco acima, né? Do caso do valor da tabela. Essa do aço comum é um pouco acima de todos os resultados, né, da ruptura aqui. Certo. Não, eu vou olhar o seu, como você já mandou, eu vou comentar ele e te retorno, tá, Iago? Beleza. Beleza? Aí nós vamos... coisa lá, você me fala o que eu fiz. Isso. E é o de vocês também, tá, pessoal? Eu vou mandar agora, tá? Já vou mandar de novo os 2 exercícios e um resolvido do primeiro, para vocês terem como referência. Aí na quarta que vem a gente corrige esse segundo, tá? E ao longo da semana podem ir me mandando, que eu vou fazendo igual o Iago. Aí eu vou comentando para vocês e vou retornando também, tá? Combinado então, pessoal? E na próxima aula nós vamos calcular tensão em flexão, tá? Aula importantíssima, tá, pessoal? Beleza? Então, pessoal, eu queria encerrar agora com vocês, né? Já agradecendo aí a participação, a interação, agradecer também a confiança e desejar a todos aí boa noite de descanso e um ótimo início aí de trabalho amanhã, tá? Boa noite, com Deus aí. Com Deus também, pessoal. Obrigado aí pela participação. Um abraço a todo mundo. Boa noite. Parabéns a todos aí, pessoal. Valeu. Valeu, pessoal.